Legal, já estamos de volta aqui no programa Conexão, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, este é o plano, Vitalícia Levíssima Água de Marília, Oral Center Odontologia Especializada e também com a gente a companhia sempre agradável da Lapa Reforço de Fundações. O fim das trincas e rachaduras, se o problema aí na sua casa é com trincas e rachaduras, olha, converse com o pessoal da Lapa, eles têm know-how, experiência e tem a tecnologia a favor aí para resolver o problema de trincas na sua casa. Se o problema é fundação, o pessoal da Lapa resolve. Um abraço para toda a equipe lá, para o Maurício, para o Zé Luiz, para o grande comandante também, o Paulo César Lapa, que é o engenheiro civil lá da Lapa Reforço de Fundações. O programa Conexão está conversando com o Dr. Rigolim aqui sobre o Novembro Azul, né? Trazendo a importância de a gente discutir a saúde do homem, a preocupação. O homem precisa pensar realmente em prevenir, em estar acompanhando, tirar essa máxima de que quem procura acha. Sim, quem procura acha, e se for doenças tem que achar mesmo, porque se você não achar, ela te acha antes, né? A hora que você, depois você não vai encontrar mais nada, aí você já foi, já levou, ela achou e levou, não é? É verdade, então a gente precisa parar com essa cultura de que, não vou ficar procurando que eu vou encontrar. É óbvio que se você tiver alguma doença, o quanto antes o diagnóstico ser feito em qualquer... Não existe uma doença, não, olha, essa doença é bom a gente diagnosticar tardiamente. Não existe isso. Toda doença deve ser diagnosticada precocemente, não é, doutor? Sim. E a gente está falando aqui da questão da próstata, que é um símbolo, né, da doença, pelo acometimento, essa coisa toda. Mas a grande verdade é que as doenças no homem são inúmeras, né? É que a gente pensa, e claro, a campanha surgiu em torno da próstata, mas o homem precisa estar pensando realmente nessa coisa do check-up. Isso um tempo atrás acabou ganhando uma certa conotação, mas parece que hoje diminuiu ou não. Como é que está isso? Sabe aquela coisa, anualmente eu faço um check-up e tal. As pessoas têm essa cultura, é muito pouco ainda, doutor? É pouco. É pouco, né? O check-up, uma palavra americana, né, que é usado, ele até caiu de moda, ainda mais porque... Check-up primeiro era no passado, eu lembro que eu ainda muito jovem, no passado era um rastreio de elite. De elite, elitizado. É verdade. Era bastante elitizado. Era muito caro, e a população em geral não tinha acesso. Era uma coisa... E existia assim um exagero. Então, até hoje ainda, eu acabo passa pelo meu olhar, ainda pessoas que confundem isso, e elas vão em busca de check-up, mas check-up é em hospitais caros, não vou citar os nomes dos hospitais em São Paulo, e fazem check-up de 20 mil reais, 50 mil reais, tem exagero nisso. Então tem um exagero que eu, como geriatra e estudo comportamento... Acho que é até bom a gente falar para desmistificar algumas coisas. Isso. E vejo isso, população rica, população, como o povo fala, abastada, né? Ela joga, não é nem jogar o dinheiro porque ela tem sobrando, ela põe esse dinheiro, investe esse dinheiro num custo desnecessário. Exatamente, vou dizer, não está errado não, mas talvez desnecessário. Desnecessário. E até aí o dinheiro, cada um põe o seu dinheiro da maneira que está sobrando ali, né? A questão, Marcos, que esse check-up, esse desnecessário, ele tem um componente comportamental preocupante. É porque às vezes, e boa parte das vezes, tem o que está por detrás disso, é um componente, um medo da morte. Medo da morte. Aí o indivíduo, como diz o caipira, o caboclo, acha que está cercando a morte. Ele acha, estou tudo em dia, fiz tudo. E a morte, vocês sabem, não é assim que lida com a morte. Não é fazendo exames atrás da morte. Os exames a gente faz atrás das doenças, porque ficar doente, você não luta, a morte não é doença. A morte é uma condição humana. E você fazer rastreios, que chama rastreios, que no passado chamava de check-up,
O rastreio você faz baseado em estudos, em protocolos mundiais, baseado na raça, né, na origem, na história pregressa, na história familiar, na faixa etária, nos hábitos. Então, você pode fazer, então não há necessidade de gastar tanto dinheiro assim. A população toda tem acesso, toda a população, o nosso SUS, mal ou bem, atende essas necessidades de rastreio, onde você direciona o caso. Vamos pegar de novo a história da próstata. Então você vê um homem de 50 anos, com história patológica familiar de câncer de próstata, raça negra, que tem o histórico de tabagismo. Esses casos você vai fazer sim, mais que um rastreio, você vai fazer toda a bateria de exame de próstata, o PSA, o toque, o ultrassom, se for o caso, toda a investigação necessária e monitorizar. E mais do que isso, porque isso muda, o critério é de uma vez por ano de controle. Então, essa frase parece chavão, parece uma frase de efeito, mas ela nunca sai de moda. Cada caso é um caso. Então, cada caso tem o seu cuidado. E existiu sim, antes do primeiro bloco, por causa do finalzinho do primeiro bloco, eu lembro que você trouxe deu uma pista da polêmica. Existiu sim muita polêmica. E a partir de que idade, toque retal. Então, hoje está mais, as convenções, as diretrizes estão mais claras. Então, lógico, os critérios de 40 anos, 45 anos, 50 anos, então eles vão sendo adequados e adaptados para cada mudança, cada achado de diagnóstico, cada achado de suspeita. Mas voltando à ideia que você bateu novamente nessa tecla, é importante sim você monitorizar, você fazer o seu exame e não ficar com essa ideia de quem procura acha, então você vai fugir do toque. O toque é muito simples. O exame periódico que você deve fazer, por exemplo, o exame, vamos falar da saúde em geral do homem. Então você pensa ali, rastreia caso por caso. Qual o caso do homem que você vai fazer um teste de esforço? O teste de esteira. Tem indicações específicas para cada um. Qual que você vai fazer um ecocardiograma? Qual que você vai fazer o PSA e o toque? Essa ideia de que os dois exames se complementam, isso é importante, porque os homens podem se acomodar em fazer só o PSA e fugir do toque. Isso tem que ficar bem claro, uma vez que tem indicação dos dois, do toque e do PSA, porque existe câncer de próstata que ele não altera o PSA e o achado é no toque. Olha aí. Então, quer dizer, o indivíduo pode ter o câncer, importante saber isso. O indivíduo pode estar com câncer, mas ele não tem alteração nenhuma no PSA. Isso que é importante. O PSA acaba sendo um marcador quando você tem ali já o diagnóstico e está acompanhando, você vai vendo qualquer eventual alteração, né? E o nome é isso mesmo, o marcador é um antígeno prostático específico. A gente, desculpa, ele está falando PSA, ele não está falando que se trata o exame. E é interessante lembrar que você não entrar em pânico às vezes aí, que achou níveis de PSA, elevações. Às vezes também o inverso pode ser. Os níveis de PSA pouco elevados não têm importância. O que tem mais importância é que se você faz o PSA todos os anos e se você vê que os níveis de PSA vêm aumentando gradativamente, isso pode ser um alerta. Mas
Se você faz um PSA e o PSA deu um nível um pouco mais alto, e lembrar que uma das causas que sobe PSA, às vezes uma atividade sexual antes do exame, você tem que evitar. Então, para colher o PSA, você não pode ter atividade sexual na véspera da coleta do exame. Ou então, uma prostatite. Mesmo os homens idosos que tenha PSA alterado, não significa que é câncer de próstata. Ao mesmo tempo que eu estou dando toda a importância de fazer o exame, gostaria também de tranquilizar a população, principalmente a população idosa. Se encontrar um PSA elevado e pouco elevado, isso não é sinal de câncer de próstata. Tem que ter elevações importantes, altas. Eu não gostaria de trazer frações aqui para não criar, claro. Senão fica o meu 4, muito, quanto é muito, quanto é pouco. Isso aí então cada um com o seu médico, com o seu profissional. E claro. você vai procurar e depois o meu papel aqui hoje, até agradecer o Marcos. Trazer o conceito, né? De me trazer aqui, nesses anos todos, né, sempre me coloquei aqui à disposição, de trazer como campanha a saúde do homem. Doutor, rapidinho intervalo, a gente volta para falar mais no último bloco do programa Conexão. Sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília, Oral Center, odontologia especializada e Lapa Reforço de Fundações. Na São Vicente 235, fone 33040334. A gente volta na sequência. Até já.